Tá tocando hino? Que hino que tocou? Tá tocando. Mas qual? Vai que eu deixo cunhado, não vai ver que ele vai fazer. Eu quero. Vai. Aumenta o rádio. Esse é um governo transparente. Esse é um governo transparente. Com a presença de todos os senhores vereadores sob a proteção de Deus, declaro aberta a 20ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Conchas. Esta sessão, já que em Conchas não houve nenhuma comemoração oficial ao dia 7 de setembro, pelo menos o que é do conhecimento da Câmara Municipal, essa sessão é feita em homenagem ao transcurso do 7 de setembro, a independência do Brasil. Eu convoco o primeiro secretário Calil Chaguri para que assuma os trabalhos. O senhor secretário fará a leitura do expediente do dia. Expediente do dia da 20ª sessão ordinária, dia 8/9/04. Projeto de lei de número 24/2004 do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar junto ao orçamento programa vigente do município. Moção de agradecimento de número 59/2004 ao soldado Erasmo Aparecido Paz da Silva, de autoria do vereador José Tadeu Almada Neder. Moção de agradecimento de número 60/2004 ao cabo Milton Sebastião Vieira, de autoria do vereador José Tadeu Almada Neder. Indicação de número 45/2004, de autoria dos vereadores Antônio José Serafim e José Tadeu Almada Neder, reiterando a indicação de número 19/2003, solicita ao Poder Executivo a substituição das lâmpadas comuns por lâmpadas de sódio no trecho da Rua Minas Gerais, entre a linha férrea e o frigorífico Top Frango. Passando ao grande expediente, eu convido o vereador Dr. Anselmo a ocupar a tribuna em tema livre. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Eu gostaria que Vossa Excelência pudesse incluir também uma moção de pesar à família da senhora Tereza Costa. Sem dúvida, será incluído. Eu só peço a Vossa Excelência que amanhã, junto à Secretaria Redija, que nós faremos o encaminhamento e na hora da votação, Vossa Excelência me lembra para submetê-lo. Ok. Senhor presidente, senhores vereadores, inicialmente eu queria dizer que, conversando com o pessoal da saúde e verificando lá no local, o nosso tão combatido e pedido aparelho de ultrassom já se encontra no hospital e as consultas já estão sendo agendadas. Então, mais uma conquista nossa, né, para o nosso povo, e nós não fizemos mais do que a obrigação de correr atrás dessa verba, porque uma das nossas funções é procurar trazer o que for de bom para o nosso povo. Ao mesmo tempo que a gente fala que o aparelho de ultrassom já está em funcionamento e que inclusive existe um médico que está realizando os exames, a gente vai fazer um pedido ao nosso presidente do consórcio para que ele, com a máxima urgência, contrate um profissional para operar o aparelho de endoscopia.
Porque nós ganhamos ultrassom, um aparelho novo, foi contratado um profissional e está em funcionamento. Nós temos um aparelho também novo de endoscopia e não tem profissional para trabalhar com ele. Então, gostaria, senhor presidente, como o presidente do consórcio intermunicipal não reside aqui nessa cidade, que possamos, então, através de um ofício, ser encaminhado ao senhor Miguel Tomazella, para que ele, com a máxima urgência, contrate esse profissional. Porque não é possível a gente dispor de um aparelho muito bom e não podemos fazer exames. Nossa população está sem poder fazer exames por falta de pagar um médico para isso. Que não é todo dia, marca as consultas. Então, que seja oficiado em caráter de urgência ao presidente do consórcio intermunicipal, para que ele contrate esse profissional, né, que não deve ser lá essas coisas de caro. Então, e só pelo fato do povo ter acesso e não precisar ir até Rubião para fazer esse exame, já justifica o pagamento desse profissional. Senhor presidente, eu também gostaria de mencionar que o prefeito municipal, no exercício do seu cargo, ele realmente tem que administrar a cidade e também correr em São Paulo atrás de recursos para a nossa cidade e de verbas para as obras. E isso é uma das funções do senhor prefeito. Mas também não é uma disfunção, do vereador. O vereador também tem essa função. Então, vários vereadores desta casa pleiteiam, aliás, todos pleiteiam, e alguns conseguem verbas para comprar equipamentos para obras nos nossos municípios, que depois são realizadas pelos prefeitos respectivos. Então, nós temos alguns exemplos aqui do vereador José Oscar Pavan, que conseguiu aquela verba de 250 mil para o hospital. Né? Nós conseguimos a verba para a construção da creche Letícia Suzana do Amaral. Agora conseguimos a verba para o ultrassom. Isso é uma função nossa. Não quer dizer que não exista mérito do prefeito em construir a obra. Né? Eu acho que isso aí faz parte da administração. Todos nós queremos o melhor para a nossa população. Certo? Então, a gente gostaria de registrar que nós vereadores, também temos condições e muitos de nós já conseguiram verbas, recursos para o nosso município. Seja isoladamente, seja através de outros apoios de outros vereadores, seja com apoio de vários deputados, seja com apoio até dos próprios prefeitos. Isso é comum. Não há porquê ninguém ficar sentido quando um vereador consegue um recurso. Tem que ficar alegre, tem que ficar contente, porque o vereador trouxe esse recurso, que é uma das funções dele. Então, a gente só está aqui para dizer para a população que nos está ouvindo que realmente vereador também consegue recursos, sim, para o município. O prefeito consegue, mas vereador também. E muitos de nós já conseguiram. Eu citei só um exemplo do Zelão, mas eu tenho outros vereadores aqui que já conseguiram também. E é a nossa função, nosso dever. Não estamos fazendo mais do que a nossa obrigação. Muito obrigado, senhor presidente. Eu convido a vereadora doutora Adriana a ocupar a tribuna em tema livre. Senhor presidente, senhores vereadores, ouvindo o meu colega, o vereador Anselmo, falar a respeito de trabalho, eu acabo por aproveitar esse gancho, vereador, e aproveitar também esse momento onde estou trabalhando agora pelo município, espero, para falar de algo que é importante, que é realmente o trabalho dos políticos, dos vereadores, em prol da cidade. Porque, eu não sei, alguns parecem que se esquecem que a função pública está exatamente concentrada nesse ponto. A de vislumbrar as coisas públicas sem picuinhas, não isoladamente, mas em conjunto. E quando esta vereadora falou em explicação na última sessão ordinária desta casa, a respeito
de um grande passo que esta cidade teria, por óbvio, quando salientei o interesse de uma grande empresária desta cidade e de outros empresários por aqui colocar uma faculdade com 3 iniciais cursos e salientei, inclusive, o fato de que isso demora, que há um processo junto a Brasília, enfim, onde há, porque já pesquisei, até empresas especializadas que montam esses processos para aprovação junto a Brasília. E quando disse a esse respeito, não quis aqui fazer política. Essa política mal feita às vésperas de eleição. Mas eu tive o prazer e, ao mesmo tempo, a infelicidade de, quando me comentaram a rua e quando os próprios empresários interessados no progresso desta cidade, quando os próprios empresários interessados em trabalhar junto a esta cidade, me questionaram por qual motivo os homens públicos desta cidade não pretenderiam aderir a este projeto. Eu fiquei indignada e falei, mas por que é que estão me questionando dessa forma? E aí, obtive a explicação de que, como eu havia me manifestado em explicação pessoal, e estava com uma forte dor de cabeça, pedi para me ausentar no final da sessão, os senhores se lembram, me retirei, após a permissão dada pelo presidente. O nobre vereador Sidney Miranda salientou aqui as seguintes palavras. Às vésperas de eleição, é meio complicado falar de incentivos às faculdades. Estranho que o senhor prefeito esteja se envolvendo com assuntos sobre faculdade para a cidade às vésperas de eleição. É lamentável você iludir o povo com palavras tipo, vamos trazer uma faculdade em parceria com empresas para conchas. É lamentável. Temos que tomar cuidado com as promessas. Mostrar soluções é válido, mas iludir o cidadão, o eleitor, com promessas, fica meio pesado. E, com certeza, nós estamos aqui para rebater esse tipo de coisa. Foram essas as palavras que, infelizmente, eu tive a oportunidade de colher da ata eletrônica, que, graças a Deus, nós temos aqui nesta Casa de Leis, ou seja, tudo que se fala aqui fica gravado, filmado, para qualquer um que queira vir conhecer. Então eu fico triste, muito triste, porque nós aqui temos a obrigação de buscarmos o trabalho, temos a obrigação de buscarmos o progresso, temos a obrigação de buscarmos a dignidade de todos os cidadãos dessa cidade. Em hipótese alguma, qualquer menção que diga o contrário disso, terá vez nessa Casa de Leis. E não terá vez em momento algum. Que seja em época de eleição, que seja fora das eleições, que seja um vizinho que se manifeste contra essa cidade. Nós não estamos aqui, senhor Sidney Miranda, e falo da minha pessoa, falando absolutamente uma vírgula que seja simplesmente por estarmos atravessando o período eleitoral. Então eu tive sim, graças a Deus, o privilégio de chegar antes, ou chegar até mesmo no momento certo a esses empresários e refazer o prejuízo. Porque eu falo de um empresário, o senhor Tony Yamini, que tem a 4ª série de grupo no Líbano, mas que é um homem respeitado, tanto no Líbano quanto no Brasil todo, e até mesmo no exterior, por aquilo que faz, que é o ramo de confecções.
Eu não estou falando aqui de pessoas que se interessem por aproveitar de momentos eleitoreiros nessa cidade. Eu falo de um homem que teve a dignidade de olhar para os meus olhos e dizer: nossa, filha, se eu puder, enquanto vivo, patrocinar uma faculdade nesta cidade, eu vou ter tudo, porque eu não tive o direito ao estudo. Eu tenho 4ª série. Então, eu venho agora e com ênfase, porque eu estou me sentindo na obrigação de refazer esse erro. Senhor Sidney Miranda, que eu tenho absoluta convicção que o senhor sequer observou do que eu estava falando quando direcionei as palavras. O senhor simplesmente pensou, me permita, senhor presidente, simplesmente estava interessado no momento eleitoral. E eu falava de algo que vai muito mais além. Eu falava do progresso dessa terra. Eu falava, sim, de estudo e de oportunidades. Não apenas na linha da educação, mas na linha do comércio e da dignidade a todos que aqui vivem. E região toda. Então, me desculpe o talvez exagero com relação às minhas palavras, mas eu não pude me furtar ao direito de vir aqui mais uma vez defender aquilo que penso e aquilo pelo qual me propus a ser uma vereadora que defende aqui, sim, a cidade de Conchas. E principalmente aqueles que aqui querem, sim, vir investir e dar o seu trabalho e nos dar a oportunidade de crescermos. Porque Conchense tanto é aquele que aqui nasceu, como sempre diz o vereador José Delbem, como aquele que teve a oportunidade de receber um título de cidadania, como é o caso desse homem do qual falo. Então nós não estamos, não, fazendo política. Nós estamos falando do progresso da nossa cidade, que é algo muito mais importante e que, sem dúvida, envolve a política. Mas a política correta, a política honesta, a política que respeita aquele voto, que é firme, aquele voto que diz: eu quero o progresso. Eu não quero só esse momento onde eu aperto números e digo confirma. Eu quero a política que traz a dignidade às pessoas. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhores vereadores. Eu convido a ocupar a tribuna em tema livre, pela liderança do PP, o vereador Elias Valdrig. Pela liderança. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, eu até não ia fazer uso da palavra hoje, mas me sinto na obrigação de fazê-lo para que se evite injustiças, ou por desconhecimento, ou injustiças propositais. Eu digo injustiça porque, até numa sessão solene de entrega de cidadania conchense, eu contestei a veracidade de quem conseguiu os 250 mil para o Hospital de Conchas. E eu me sinto na obrigação de fazer um relato desde o início, até se... Eu peço a permissão ao presidente, se me exceder alguns minutos dos 7 minutos, eu peço a permissão para que eu conclua o meu pensamento. Quando assumi o Hospital Municipal de Conchas, como diretor, como coordenador do consórcio, aquele hospital passava por dificuldades imensas. E, como diretor, eu teria a obrigação de correr atrás de recursos para suplementar a participação da prefeitura e das prefeituras do consórcio que pouco repassavam para o município. A primeira coisa que nós fizemos lá foi oficiar a todos os deputados que têm votos em Conchas, independentemente de partido em que
os mesmos estavam. Eu fiz ofício ao deputado Cunha Bueno, eu fiz ofício ao deputado Vadielu, eu fiz ofício ao deputado Michel Temer, eu fiz ofício ao deputado Crespo, de Sorocaba, e eu fiz ofício até em alguns deputados que pouquíssimos votos teve em Conchas. E eu não recebi resposta nenhuma, nenhum aceno para dar uma ajuda ao Hospital de Conchas. Tinha lá, certo dia, um senhor internado chamado Edmundo Gorga. E além dele estar internado, o filho dele acompanhava todos os dias o pai no hospital durante a sua internação. E em conversas com o filho dele, chama José Eduardo Gorga, mais conhecido como Zezo Gorga. E expliquei para ele tudo que a gente tinha tentado para conseguir os 250 mil para o hospital. E o seu Zezo falou: Elias, eu sou dentista de um deputado que se chama Quito Junqueira. Esse deputado arrumou uma verba para não sei que município lá, e por que não? Será que ele não arrumaria uma verba para Conchas? Eu falei: olha, Zezo, eu realmente fiz ofício para todos os deputados de todos os partidos e não recebi resposta nenhuma. Ele falou: então eu vou ver se eu marco uma audiência com o deputado e você vai comigo para São Paulo falar com o deputado Quito Junqueira. No qual eu topei imediatamente. E foi marcada uma audiência com o Quito Junqueira na casa dele. E chegando lá, eu levei umas documentações do hospital, da nossa situação, e ele marcou uma nova reunião na Assembleia, para que a equipe dele, a equipe jurídica dele, desse um parecer se realmente aquela verba poderia ser destinada, para ele pedir ao governo do Estado para que destinasse a Conchas. Aí ele fez mais um pedido de vários documentos, no qual eu fiz e levei para São Paulo. Aí ele chamou a equipe dele e era viável o pedido dessa verba. Então eu trouxe a notícia ao nosso prefeito, que era o Miguel José Caran. E o Miguel José Caran, como era do PSDB, ele falou: Elias, realmente eu não sei como é que nós vamos fazer, porque, vamos dizer assim, eu não acredito que o deputado vá arrumar isso aí. Mas, enfim, eu sou do PSDB, o deputado, logicamente, vai querer um retorno político, e eu sou de outro partido. Falei assim: ó, a reunião é terça-feira ou quarta-feira, e eu preciso chegar lá com ele, e a sua presença é de extrema importância. Ele falou: então vamos convidar os elementos do PFL de Conchas, Zelão Pavan e Nilton Liberti. Falei: não, tudo bem, vamos convidá-los. E nos dirigimos a São Paulo, o Nilton é testemunha disso, muito bem recebido pelo deputado Quito Junqueira, muito bem recebido, tanto o prefeito nosso, como o Zelão, como o Nilton e como a mim. E foi dado a entrada num processo. E esse processo, sempre acompanhado pelo Zezo Gorga. Pedia um documento, é o Zezo Gorga que pedia. E eu levava em São Paulo. E fazia nova reunião com o secretário. Então foi mais ou menos umas 15 a 16 viagens a São Paulo, para que essa verba se desse um destino para Conchas, para que houvesse uma tentativa de liberação. Aí nós tivemos mais uma reunião na Secretaria da Saúde, onde até eu tive um atrito com o secretário, que ele achava que Conchas não precisaria de 250 mil, quando a gente devia, naquela época, mais de 1,5 milhão. 250 seria uma obturação numa série de dentes podres. Mas, enfim, discussão para cá, discussão para lá, conseguimos que o governo mandasse para Botucatu o pedido para um parecer para essa verba. Chegou em Botucatu, aqui
dona Fátima Padovan, que muitos elogiam aqui, eu nunca elogio, porque eu acho ela precária para a nossa saúde. E ela quis segurar a verba. Ela falou, não, eu não vou liberar a verba porque nenhuma cidade da nossa região conseguiu 250 mil, eu não vou liberar essa verba para Conchas. Aí eu ameacei chamar o Estadão, a Folha de São Paulo, a TV Globo, enfim, fizemos uma nova discussão e eu pedi também ao deputado Quito Junqueira que ligasse a Botucatu, tentando liberar essa verba, porque sem o parecer da regional, nada feito. E aí ela deu o aval e a verba começou a correr para ser liberada. Até esse ponto, nós devemos tudo ao Zé Zugorga e ao Quito Junqueira. Porque a minha participação foi, vamos dizer, entre a minha e o Zelão, eu tive 80%, o Zelão teve 20%. Mas eu não quero os 20% para mim. Eu acho que nós devemos fazer justiça. Eu não quero a verba como minha autoria. Mas a verba foi conseguida pelo Zé Zugorga e o deputado Quito Junqueira. Nós, como políticos, nós temos obrigação de falar a verdade. Eu acho que a verdade deve ser dita. E o Zelão sabe disso. O Zelão sabe que eu estou falando a verdade. Ele sabe disso. Então, eu acho injusto querer trazer só para si algo que a gente teve uma participação ínfima. Eu tive muito mais participação que ele, mas não quero para mim. Eu acho que quem deve ser homenageado nisso é o Zé Zugorga e o deputado Quito Junqueira, que eu falei com ele ontem. Ele está disposto a até vir à nossa cidade para fazer algum esclarecimento que se fizer necessário sobre essa verba dos 250 mil. É isso, senhor presidente, senhores vereadores. Pela liderança do PFL, eu convido o vereador Sidney Miranda a ocupar a tribuna em tema livre. Senhor presidente, senhores vereadores, o uso da tribuna se faz necessário. Eu acho que todos que abordem esse assunto dos 250 mil reais do hospital, 250 mil reais do hospital, eu, como líder da bancada do PFL, e em respeito a esse cidadão, Zelão Pavan, que desde a sua primeira legislatura, seu primeiro mandato, foi eleito no PFL, eu acho que tem que ser respeitado. O deputado Quito Junqueira, todos que abordam esse assunto esquecem de falar do deputado Quito Junqueira do PFL. Quando abordamos Arnaldo Jardim, do PMDB, tem história em Conchas, no PMDB. Quando abordamos Michel Temer, PMDB, tem história em Conchas. Quito Junqueira foi o deputado do PFL. Quito Junqueira conseguiu recursos para o município quando ele era deputado do PFL. Nada mais justo do que o representante a recepcionar aqui em Conchas fosse o vereador Zelão Pavan. Aliás, na época, o prefeito da época não quis nem recepcioná-lo na prefeitura. Há exemplo de declarações aqui registrado nessa Câmara Municipal pelo vereador Elias Valdrigue, que já tem registrado declarações deles aqui nessa Câmara, que Vossa Excelência, vereador, falou que o prefeito, na época, Zinho não quis nem receber o Quito Junqueira em seu gabinete. Está registrado. Eu não vou ceder a parte para ninguém agora, porque... Então não cite meu nome. Se você não cede a parte, então não cite meu nome. Depois da explicação pessoal, Vossa Excelência... Se você não cede, não toque nesse assunto, porque você não conhece esse assunto, e você está se tornando um mentiroso também por se meter em assunto que você não conhece. Quem tenta defender assunto que não conhece é um mentiroso também. Eu só estou simplesmente, vereador, esclarecendo um assunto que foi abordado por Vossa Excelência na Câmara. Tá certo. E está registrado em ata. Não fale meu nome. Aliás, como também nós mostramos aqui, em filmagem,
o acesso do pronto-socorro e a falta da cobertura do pronto-socorro, mostramos nas imagens aqui, foi eu e o vereador Calil Chaguri, na época, fazer a filmagem do pronto-socorro, aonde o que estava acontecendo? O acesso estava pior do que já está. Se a ambulância tem que fazer manobra hoje, que nem o vereador Calil coloca aqui nessa tribuna, na época não tinha nem como sair, tinha que entrar de frente e sair de ré, ou entrar de ré e sair de frente. Mostramos aqui essas imagens, mostramos a falta da cobertura, mesmo assim, a vereadora Adriana contestou as imagens que estavam sendo mostradas. E hoje, ela abordou um assunto e esqueceu novamente de citar, de que eu citei o quê? Mencionei a preocupação do envolvimento com o senhor prefeito com a empresa no interesse à faculdade em Conchas, em véspera de eleições. Muito justo, porque a empresa YD precisou das máquinas para a abertura de um acesso de rua, como foi cobrado aqui também pelo vereador José Delbem, e por diversos vereadores na época, que o senhor prefeito negou esse apoio. Engano do senhor. O senhor realmente está mal informado. Eu ouvi Vossa Excelência e gostaria que Vossa Excelência respeitasse e ouvisse também. Só que, como o vereador Elias falou, de assunto que o senhor não conhece, o senhor fica meio quieto. Eu acho que eu subouvir, tem que ter educação para também ouvir. Vossa Excelência, senhor presidente. Então, quando eu mencionei, Vossa Excelência, vereador, esqueceu de mencionar que, no que está gravado ali, é que o senhor prefeito, eu estranhei o envolvimento dele se tratando de faculdade, porque o incentivo aos universitários, que eu e o vereador Calil fomos até o gabinete do senhor prefeito, solicitando a ajuda aos universitários, tivemos de sair com o nariz de palhaço nas ruas. E até hoje o senhor prefeito não fez essa ajuda aos universitários. E hoje ele está demonstrando atenção e interesses em trazer faculdade para Conchas. Então demonstra o quê? Que o senhor prefeito está querendo correr atrás de um prejuízo em véspera da eleição. Agora, as empresas que queiram investir, trazer benefício para o município, tem o maior apoio, como está tendo aqui essa empresa, essa que estão querendo colocar a faculdade em Conchas, que está com uma grande dificuldade de instalar em Conchas também, e provavelmente vai para Laranjal Paulista. Então, quando nós abordamos assuntos aqui, nessa Casa de Leis, nós abordamos com muita transparência, com muita honestidade. Porque, graças a Deus, eu fui eleito e estou numa campanha, não preciso apoio, estou com minhas próprias pernas, com meu carro velho nas ruas, e não estou em desespero. Estou fazendo a minha campanha conforme pode. Se a gente for eleito, muito bem. Se não for eleito, não tem desespero da parte deste vereador. Agora, vamos colocar os pingos no is, para que realmente a verdade seja esclarecida aqui e não ser colocado palavra na boca de ninguém. Seria isso, senhor presidente, senhores vereadores. Pela liderança do PPS, eu convido a ocupar a tribuna em tema livre o vereador Zezé Serafim. Senhor presidente, senhores vereadores, a política em si, ela é benéfica porque ela trata dos interesses da população, de vida digna, melhorias, condições de vida digna para os nossos munícipes. A política em si é algo de bastante benefício, é algo bonito. A politicagem que estraga porque ela enfeia, ela contamina e ela estraga uma cidade. Então, nessas vésperas de eleição, nós devemos procurar colocar a política em si, não a politicagem. Porque nós temos que mostrar para a população que nós somos seres políticos que lutamos pelos direitos, pelos deveres dos cidadãos, pela dignidade das pessoas, para benefícios da população, da coletividade, e não por interesses particulares. A política ela tem que ser voltada nesse sentido, e deixar a politicagem de lado. Eu estou falando aqui não só pelas coisas que ocorreram na sessão, mas também porque coisas que acontecem na nossa cidade. Que nós vivemos num país democrático, onde a democracia, as pessoas têm direito a voto, têm liberdade em votar, em escolher seus candidatos.
E nós temos que respeitar essa escolha das pessoas. Que nós não temos que impor ninguém para votar em ninguém. Nós temos que respeitar as pessoas, porque isso é algo único que as pessoas têm, que ninguém pode roubar delas, é a dignidade em votar e escolher as pessoas certas, conforme elas mesmas pensam. E às vezes existem empresas, não só no nosso país, mas aqui na nossa cidade, às vezes na nossa região, que às vezes aconteceu isso no passado e às vezes pode acontecer novamente, e estou alertando as pessoas nesse sentido. Há empresas que lutam, tentam coagir as pessoas, funcionários, para que votem nesse ou naquele candidato, a prefeito ou a vereador. E nós temos que respeitar isso daí. Porque há pessoas que tentam comprar pessoas também com botijões de gás, com cesta básica, com outros brindes e com certas promessas que nunca acontecem realmente, só passam como um vento durante as eleições. Você me permite uma parte? Só um minutinho, deixa eu só concluir, senhor vereador Zizinho, logo eu já darei uma parte. Como nós vivemos uma democracia e a liberdade de escolha tem que ser respeitada. Então você, eleitor, que está ouvindo a sessão, que participa da nossa cidade, você vale muito mais do que um botijão de gás, você vale muito mais do que uma cesta básica ou do que qualquer outro brinde. E até mesmo da ameaça de uma perda de emprego. Mostre o seu papel como cidadão, que você vive numa democracia, e enfrente as pessoas e fale, não, eu tenho direito à escolha. Aqui nós temos mais de 80 candidatos a vereador e 5 candidatos a prefeito. A pessoa é livre para escolher. Ela não tem que ser coagida por ninguém, ela não tem que ser induzida por ninguém. E ela não vale a troca de brindes, porque a dignidade não se compra. Pegue o brinde, pegue tudo o que derem e vote contra. Porque as pessoas que batem a tua porta para comprar você com alguma coisa, elas não merecem o seu respeito, o seu voto. Exerça esse papel de cidadão, de cidadania que você tem, de democracia, e você escolha com liberdade com quem você quer votar. O seu voto vale por 4 anos, porque nesses 4 anos que você vai eleger alguém, como elegeu nós 13 que estamos aqui, e o prefeito atual, muitas coisas, muitos benefícios podem ser voltados para a nossa cidade, mas muitas ruínas podem acontecer também. Então tem que pensar muito bem, tem que ser bem esclarecido sobre o voto. Caro eleitor cidadão consciente, pense bem, não se iluda, vote com clareza e saiba da sua liberdade em votar. Seja quem quer que seja o candidato. Você tem a liberdade de escolher. Se vivemos num país democrático, devemos respeitar a liberdade do voto. Exija isso. Eu acho que é o mínimo que uma pessoa pode exigir a sua dignidade, a sua liberdade e não ficar se vendendo por nada. Quem se vende não tem valor. É isso, senhor presidente, senhores vereadores. Desculpe só a parte, o vereador Calil. Agradecendo a parte do vereador Zezé, conforme Vossa Excelência tocou nesse assunto, eu fiquei muito triste essa semana, quando eu vi uma pessoa, que eu não quero citar o nome, e vestindo a camisa do senhor prefeito, e também saindo pelas ruas, ajudando ele a pedir votos. E eu indaguei dessa pessoa, falei, não sabia que você estava também vestindo a camisa? Eu falei, estou sendo obrigado, porque cada dia que eu saio com ele, eu tenho 2 dias nas casas, a construção das casinhas, ela diz que tem 2 dias que ela ganha, como se estivesse trabalhando em horas que se trabalham lá nas casas, então ela tem 2 dias em horas nas casinhas para sair um dia com o senhor prefeito. Ela falou, mas na hora de votar é outra coisa. Gente, praticamente está obrigado. Então, eu agradeço a parte, é só também para complementar que o vereador, novo vereador, falou disso. Eu solicitaria à liderança do PMDB, vereador Benedito Merlim, que me cedesse o tempo. Eu não me inscrevi no livro, mas se o senhor vereador me cedeu o tempo na condição de líder do PMDB, eu gostaria de me manifestar na tribuna livre. Pois não, presidente. Eu gostaria que o vereador Elias Valdrigue assumisse os trabalhos e pedindo a permissão de falar sentado no mesmo local. Assumindo a presidência, com a palavra, o vereador, pela liderança do PMDB, Tadeu Nery. Senhor presidente, senhores vereadores, é rápida a minha manifestação, mas existem 2 assuntos que eu gostaria de abordar. Um deles diz respeito à segurança pública da nossa cidade. Nós tivemos na semana passada uma reunião aqui que acredito que tenha sido de extrema validade,
de um proveito muito grande. Por quê? Porque algumas ações concretas já foram tomadas. Nós tivemos um contato direto aí com o comando da Polícia Militar em Botucatu. E, de uma certa maneira, me parece que aquela reunião que teve a participação da Associação Comercial de Conchas e do Lions Club de Conchas, vai se transformando pouco a pouco em algo que a gente pode traduzir ou esperar alguma coisa de concreto. Tanto é que existe uma outra reunião marcada para a próxima quarta-feira, dia 15, já contando também com a participação de uma outra associação, que é a Associação dos Produtores Rurais. Quando nós falamos nas entidades, é porque essas entidades, elas são presididas por pessoas sérias, pessoas capazes e interessadas aqui no bem-estar da cidade, seja ela no campo que for. Então é desta maneira que nós ficamos felizes, eu me refiro à Câmara Municipal, de podermos proporcionar esta reunião sobre a segurança pública, problemas sérios que estavam existindo em nossa cidade. Lembrando que na próxima quinta-feira ocorrerá esta reunião, e na próxima quinta-feira, até em vista da proximidade das eleições, nós vamos ceder o espaço da Câmara Municipal, com a nossa estrutura, e passar o comando dessa reunião a essas entidades. Ou seja, eles é que irão fazer esta reunião. Até com o objetivo de que não se misturem os temas, que a gente não comece a falar em eleição. Enfim, o assunto específico é segurança pública na nossa cidade. Nessa sessão, até em função dessas ações concretas que já estão se realizando na nossa cidade, que eu tomei a liberdade de apresentar duas moções, uma ao soldado Erasmo Aparecido Paes da Silva e ao cabo Milton Sebastião Vieira, justamente porque, em cima daquilo que nós nos propusemos a trabalhar durante aquela reunião, já apareceu algum resultado. Então, nós tivemos aqui um auto de prisão em flagrante realizado por esses policiais militares, que quase meio quilo de cocaína e a prisão de alguns traficantes em nossa cidade. E os trabalhos vão continuar, depende um pouco de cada um de nós. Em síntese, nós precisamos dar esse incentivo à Polícia Militar, à Polícia Civil, para que os trabalhos prossigam. E motivar a sociedade civil, através das entidades, para que realmente a gente consiga minimizar os problemas de segurança pública. O segundo tema que eu procuro abordar também de maneira rápida é a questão da saúde pública em nosso município. E sem entrar em quem está certo, em quem está errado, o que preocupa um pouco é essa questão da falta de prestação de contas. Nós parece que estamos sem secretário de saúde, porque aquelas prestações de contas obrigatórias não se realizaram mais. Nós vamos oportunamente pedir os esclarecimentos dessa situação. Da mesma forma que nós encaminhamos na sessão passada um ofício ao presidente do consórcio, atualmente o senhor Miguel Tomazella, pedindo esclarecimentos a respeito de quais são efetivamente os municípios que compõem esse nosso consórcio, já que alguns vereadores, eu não me lembro quem, levantaram essa questão de que alguns municípios alegaram já não fazer mais parte do consórcio. E essa questão do consórcio, que vem preocupando faz tempo, se traduz aí nessa situação que nós temos no Hospital Municipal. O Hospital Municipal, a gente tem debatido faz tempo essa questão. Na verdade, o consórcio, a administração, me parece um tanto fora da realidade, mais uma peça de ficção, porque, na verdade, como ente público autônomo da prefeitura, poderia muito bem ter esta liberdade para desenvolver alguns trabalhos que não desenvolve. Por exemplo, buscar um trabalho junto ao Ministério da Saúde de reclassificação dos serviços prestados no nosso hospital, independentemente até do próprio consórcio. Por quê? Nós tivemos uma reforma recente no Hospital Municipal,
onde se construiu uma UTI. E depois dos foguetes e dos discursos, nós não vimos ninguém internado numa ala de UTI. Ou seja, aquilo foi construído e não está servindo para nada, absolutamente nada. O próprio corpo de funcionários, se os senhores relembrarem todas as reclamações que nós estamos ouvindo, não se deve ao funcionário do hospital, não. O funcionário do hospital trabalha corretamente. Quem orienta mal é a direção. O funcionário do hospital, o atendente, o auxiliar de enfermagem, o enfermeiro, eles estão prestando um serviço da maior qualidade, só que limitados, pouco pessoal, mal remunerados, mal orientados. É necessário que a direção do hospital reaja a essa situação. Nós não falamos do funcionário, do despreparo dele, nós falamos do despreparo de quem dirige o hospital. Então é necessário que se procure, já que existem salários diferenciados aí no consórcio, nos funcionários do hospital, nos funcionários do consórcio, que se procure efetivamente uma melhoria, um trabalho diferenciado, porque se não existir essa questão de um trabalho de reclassificação dos serviços prestados pelo hospital, de nada adianta, igual hoje alguns vereadores noticiaram aqui a vinda, doutor Anselmo, de um novo equipamento. Nós vamos ter um novo equipamento que não vai servir para nada. Senhor presidente, eu vou me alongar só mais um minuto. Pois não. Então, o que eu vejo é o seguinte, nós temos aparelhos, nós não temos gente. Nós temos gente e não temos preparo dessa gente. Nós temos funcionários mal pagos, não adianta nada pagar em dia se o salário é suficiente. A UTI, como está lembrando o vereador Benedito Merlin, eu já mencionei, está às moscas. Então é necessário realmente um novo estudo, uma nova proposta para o Hospital Municipal e para o próprio consórcio intermunicipal. Eu só finalizaria lembrando aos senhores vereadores da nossa obrigação que nós temos aqui ainda no ano em curso, nesse final de... Nós praticamente temos mais uma sessão até as eleições, e depois temos a sequência de trabalhos até o final da nossa legislatura, no que diz respeito à reformulação da nossa lei orgânica e do regimento interno, tendo em vista a nova realidade que nós vamos ter na próxima legislatura, com a redução de número de vereadores, as composições das comissões. Então, como eu já tinha dito, os estudos já estão adiantados, se encontram na secretaria. Aqueles que tiverem um tempo, por favor, vamos tentar trabalhar em conjunto. Eu vou finalizar, senhor presidente, dizendo que, na verdade, com relação às eleições que se avizinham, nós temos aí mais 25, 26 dias, eu acho que é o mais importante de todos nós políticos que participamos dessa campanha, ou daqueles que deixam de participar dessa campanha, é que a gente só faça uma coisa, que a gente respeite o eleitor. Seria isso, senhor presidente. Encerrada a participação na tribuna do vereador José Tadeu da Amada Neder, devolvo a presidência ao mesmo para que prossiga os trabalhos. Prosseguindo os trabalhos, eu consulto o plenário sobre o intervalo regimental. Passando direto pelos trabalhos, não havendo nada existe sim. Na ordem do dia nós temos a moção apresentada verbal pelo vereador Sidney Vieira de Miranda, de pesar à família da senhora Tereza Costa pelo falecimento do jovem, é isso? Dela mesmo. Então eu coloco em discussão essa moção. Em discussão? Não havendo discussão, eu coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam sentados. Aqueles que forem contrários, fiquem em pé. Aprovado por unanimidade. Moção número 59/2004, de agradecimento ao soldado Erasmo Aparecido Paes da Silva, de autoria do vereador Tadeu Neder. Eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam sentados. Aqueles que forem contrários, fiquem em pé. Aprovado por unanimidade.
Moção número 60, 2004, de agradecimento ao cabo Milton Sebastião Vieira, de autoria do vereador Tadeu Neder. Eu coloco em discussão. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam sentados. Aqueles que forem contrários, fiquem em pé. Aprovado por unanimidade. Nós passamos à explicação pessoal dos senhores vereadores. Com a palavra, em explicação pessoal, a vereadora a doutora Adriana. Senhor presidente, eu gostaria apenas de me referir às palavras do vereador Sidney Miranda, sem muita delonga, porque o vereador Sidney se referiu às questões do prefeito municipal, enfim, que a questão da faculdade seria, mais uma vez ele insiste, seria uma questão eleitoreira. Mas, na verdade, quando eu disse, o senhor não me concedeu a parte, a respeito de que o senhor desconhecia esse caso, né, é porque o senhor não sabe há quanto tempo esse assunto vem sendo tratado. Aliás, o senhor também não sabe em que ponto está o assunto. Certo? Então, é um engano do senhor, eu estou apenas esclarecendo, imaginar, certo, que a questão esteja assim tão crua e que o assunto tenha vindo à tona exatamente por ser uma época de eleição. Mas, ao contrário, quero lembrar que quando me referi, certo, ao interesse de empresários em estarem instalando aqui uma faculdade, inclusive pedi a que todos os vereadores participassem, estivessem junto, conhecessem, tomassem conhecimento, não apedrejassem. Era apenas isso. Então, o senhor desconhece esses fatos e falou assim de uma forma como quem realmente não tinha noção da questão. Mas, quanto às colocações do vereador Zizinho, é o que mais me preocupa. O senhor, na verdade, acabou por fazer uma denúncia aqui muitíssimo grave. E esta vereadora não admite. Acredito que os meus pares também venham a concordar com as minhas colocações. Eu não admito, de forma alguma, que passe desapercebida essa denúncia que o senhor acabou de fazer. Ou seja, o senhor fez uma denúncia de coação, de compra de votos do senhor prefeito municipal que estaria coagindo aquele determinado funcionário com o qual o senhor veio a ter. Em que dia foi, vereador, me permita? No sábado, que estava vestindo a camisa do senhor prefeito municipal e informou ao senhor verbalmente que estava sendo coagido a vestir a camisa sob pena de, enfim, perder o emprego, ou então teria algum privilégio junto ao programa Habiteto, do qual esse programa vem sendo cuidado, inclusive pelas pessoas que lá estão trabalhando, que estão desconhecendo esse fato. Então, é um fato muito grave, uma questão assim de ímpar importância, que o senhor, nessa sessão, não pode acabar sem que o senhor se refira a quem é, o senhor diga exatamente quem é essa pessoa. Por quê? E não há como dizer, não há, não sei, não quero dizer o nome. Por quê? Porque, na verdade, a partir do momento que essa pessoa venha a ser citada nesta Casa de Leis, ela terá todas as garantias, não só as legais, mas as garantias de nós próprios que estaremos em cima do fato. Então, não há medo em dizer o nome de quem é essa pessoa, para que nós possamos apurar este ato que é ilegal. Se é que ele ocorreu, é claro, deve ter ocorrido, a pessoa disse, então o senhor tem que se referir à pessoa, nome completo, sobrenome, obviamente, e ela terá que vir aqui, à sessão, para dizer isso. Ou, se ela não quiser, ela não precisa vir, não é obrigada. Mas nós precisamos saber exatamente quem é essa pessoa. Essa história não pode ficar assim, doa a quem doer. Por favor, era isso, senhor presidente, senhores vereadores. Obrigada. Com a palavra, vereador Zizinho Chaguri, em explicação pessoal. Bom, senhor presidente, senhores vereadores, eu até nem ia falar hoje, entrar quieto, sair calado, mas já que a nobre vereadora mexeu comigo, eu não vou citar o nome da pessoa, porque eu tenho certeza que esse prefeito é vingativo, como eu conheço, mas eu não sei por que Vossa Excelência está tão preocupada agora, nesse momento, com essa denúncia. Se eu passei quase que os 4 anos fazendo denúncias e Vossa Excelência não se preocupou com nenhuma delas. Me preocupo
Como? E agora vem defendo é certo, defendo o que é certo e sou contra o que é errado. Claro. É apenas essa a minha postura. Mas se fosse assim, Vossa Excelência teria verificado muitas denúncias que eu fiz nessa tribuna, nessa Casa de Leis. Não, senhor. Que eu não quero nem citar quantas e quantas denúncias que são feitas. Inclusive, nesse final de semana, Vossa Excelência sabe, só faltou eu filmar, mas eu tenho testemunhas que uma perua escolar estava levando um grupo de pescadores lá no Rio do Peixe, passou por Juquiratiba, e depois voltou a buscar esse grupo de pescadores, enquanto que muitas vezes uma pessoa precisa de um veículo, de uma condução para se dirigir até Rubião e não consegue uma condução para dirigir para levar até Rubião. Mas para levar pescadores, tudo bem, às vezes da eleição. Mas só que eu fiquei preocupado de ver Vossa Excelência se preocupar com essa denúncia. Se eu fiz muitas denúncias muito mais graves, e nunca Vossa Excelência se preocupou, só defendeu. É isso que é meu. O senhor não vai dizer o nome? Não preciso, não sou obrigado a dizer o nome. Agora, se for o caso, se precisar judicialmente, eu levaria essa pessoa. Tá bom? Assim como tem várias pessoas que eu tenho também. Eu tenho nome, tenho tudo. Eu até vou gravar e trazer para Vossa Excelência. Nome de uma delas que recebeu cimento só para colocar o nome do prefeito no muro. Tá bom? São 3 sacos de cimento. É outra denúncia. Vai se preocupar? Se preocupa. Como eu passei os 4 anos fazendo denúncias e ninguém até agora se preocupou. Estou cansado, hoje não ia fazer, nem fiz uso da tribuna, não ia falar, só falei porque Vossa Excelência mexeu comigo, senão nem estaria falando, porque não adianta, o que adianta falar? Nada. Era isso. Não havendo mais oradores. Existem oradores, sim. Com a palavra o vereador José Delbem. Senhor explicação presidente, pessoal. Senhores vereadores, eu queria aproveitar essa oportunidade para parabenizar a Associação Comercial pela iniciativa de realizar aquela reunião que tratou do assunto de segurança. Eu acho que a gente tem que se preocupar com a situação atual, com aquilo que está ocorrendo, e foi muito importante essa preocupação da Associação Comercial, que conseguiu mobilizar a cidade. E quero parabenizar também o senhor presidente da Câmara, que tem demonstrado, durante o seu período, uma preocupação também com os problemas que ocorrem na cidade, cedendo sempre espaço a outras instituições para que venham até esse local propagar suas ideias, suas defesas, aquilo que eles acham importante e que venha beneficiar a cidade. Eu participei dessa reunião da Associação Comercial e realmente achei importantíssima. E aqui nós tivemos diversos candidatos, diversos vereadores também que participaram. E eu acho importante que se dê uma sequência a essas reuniões, inclusive, vamos dizer assim, me associando àquilo que foi dito pelos policiais militares a respeito de uma campanha de auxílio à Polícia Militar. Foi militar e civil, no caso, né? Foi destacado aqui, inclusive, a falta de recursos materiais, além dos recursos humanos, pela polícia. Então, eu acho que, como é alguma coisa que vem em defesa do povo, pelo menos aqueles que fazem parte do povo, que têm um pouco mais de condições, que entrem nessa campanha para proporcionar esses recursos materiais em melhores condições à nossa polícia, para que ela possa ter condições de enfrentar esses problemas que têm surgido em nossa cidade. Quanto a debates e assuntos ligados às eleições, eu quero dizer aos senhores que não é a primeira nem vai ser a última eleição. Eu acho que ânsia, desespero, na realidade não leva a nada. Nós devemos única e exclusivamente colocar o nosso nome à disposição da população, e a população é quem vai decidir quem ela quer. Então, vamos aguardar esse julgamento, vamos acatar esse julgamento e, vença quem vencer, vamos nos propor a auxiliar aquele que vencer no desenvolvimento da nossa cidade, porque o que nós queremos é isso, o crescimento de Conchas. Nós só queremos melhoria. Inclusive aquilo que a vereadora disse a respeito de uma faculdade relacionada às confecções, é muito importante. Claro. Se o senhor Tony quer implantar uma faculdade, logicamente ele vai correr atrás
vai verificar, o pai da Paula, vai verificar a documentação necessária e que venha a faculdade, que venha mais indústrias para Conchas. É isso que nós queremos. O que nós queremos? Mais indústrias em Conchas para gerar mais empregos. O que nós queremos? Mais verbos para Conchas, que os vereadores consigam, como diz o doutor Anselmo, para nós conseguir mais material para o nosso hospital. Nós queremos mais verba para nós conseguir mais maquinários para Conchas. Eu acho que todos nós que nos propusemos a sermos candidatos em cargos de vereantes, mais uma vez, nosso objetivo é única e exclusivamente em benefício da nossa cidade. Brigas, atritos, não levam a nada, porque pode criar uma animosidade que depois leva um não querer ajudar o outro que venceu, porque falou aquilo na Câmara, porque houve aquela discussão, não é verdade? Então, eu, no meu ponto de vista, é respeitar a população, como foi dito por uns vereadores aqui, acatar aquilo que a população decidir e nos comprometermos, independentes de vitória ou não, a tentarmos crescer junto com Conchas, trazendo indústrias para gerar empregos, melhorando as escolas, dando melhores condições de vida à população, que realmente, o que a população quer dos 5 candidatos que estão disputando, propostas que lhe tragam melhores condições, propostas que gerem melhores empregos, que tragam melhores condições de vida e tudo aquilo que vem em benefício do povo. E eu, nos meus 40 anos de vereador, ganhava prefeito do meu lado ou ganhava prefeito adversário, nunca me indispus contra qualquer um dos prefeitos que entrou, sempre procurei colaborar, sempre recebi da parte daqueles que venceram e que foram adversários políticos também uma amizade que não poderia ser trocada por nada nesse mundo. Porque eu acho que a amizade entre as pessoas é muito mais importante, senhor presidente, do que qualquer outro assunto que seja uma vitória numa eleição. Porque nós somos única e exclusivamente representantes do povo, empregados do povo, que colocamos nosso nome à disposição para fazermos alguma coisa pela cidade. E é isso que eu acho que os 5 candidatos a prefeito e os 86 candidatos a vereadores estão fazendo ao propor o seu nome para o julgamento da nossa população. É isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. É com a palavra a explicação pessoal, vereador Sidney Miranda. Senhor presidente, senhores vereadores, é por isso que muitas vezes eu me sinto honrado aqui nessa Câmara, de até no início da legislatura, ali, depois de 2 anos, ter recebido aí elogios aí do vereador Zé Delbem nos trabalhos aqui na Câmara. Porque essa Câmara vai perder um grande vereador, com certeza, o vereador Zé Delbem. Porque não tem que entrar em desespero. Eu não sei esse desespero da vereadora Adriana hoje. Eu acho que o vereador Calil falou muito bem, entrou quieto, saiu calado, ouviu quietinho a vereadora Adriana falar, não retrucou. Eu ouvi quietinho a vereadora Adriana falar, não retruquei. E ela não consegue se conter ali na cadeira dela, e ouvir quietinha também as nossas direitos de resposta. Eu acho que é uma democracia. Eu acho que isso é muito bonito. E eu gostaria de tentar me explicar. Porque qual dos vereadores, e se tiver um vereador aqui nesse momento, que conhecia que a YD tinha interesse em colocar uma faculdade, e que o senhor prefeito estava se reunindo com essa empresa, se tratando de uma faculdade, que fale agora aqui, que sabia disso, que estava acontecendo, ninguém sabia. A vereadora não está se contendo de ficar quietinha e ouvir quietinha. Agora, veja só, é natural que um vereador venha aqui, como todos os 4 anos nós cobramos nessa tribuna, transparência, reuniões do senhor prefeito em 4 paredes, depois os vereadores ficarem sabendo, decisões importantes, como a taxa do lixo para a população, e depois os vereadores ficarem sabendo. Então, reuniões em 4 paredes e decisões sempre foram feitas na prefeitura. Agora, é natural que esse vereador se mostre espantoso em véspera de eleição, se o prefeito está envolvido. Agora, as empresas, é benéfica que tragam recursos, que tragam coisas para a nossa cidade em benefício à nossa população. Agora, a última sessão, a vereadora saiu, parece que rapidamente mesmo, como a Vossa Excelência colocou ali. E chegou uma cidadã, a dona Cristina, correndo aqui,
trazendo uma informação de que os vereadores estavam contra uma faculdade em Conchas. Depois de encerrar a sessão. Agora, qual vereador aqui vai ser contra de uma faculdade para o nosso município? Então, a gente quer deixar registrado aqui que essas reuniões em quatro paredes, essas decisões, eu gostaria de participar, sempre cobrei isso. Vereadores do mesmo partido, do senhor prefeito, gostaria de participar. É uma democracia. Não ser expulso do gabinete, ser colocado para fora de um gabinete, que nem foi o vereador Calil, que nem foi o vereador Sidney e que nem foi os universitários. Queremos conversar, queremos uma democracia e queremos o direito de poder esclarecer e dar o nosso pronunciamento tranquilamente, como bem faz aqui o vereador Zé Del Bem, como faz o vereador Anselmo, como faz o vereador Benedito Merlim. Acho que nós temos que ter o direito, vereador Tadeu Neto, temos que ter o direito da forma de cada um aqui, no seu jeito de ser, no seu conhecimento, de poder expressar a sua opinião, as reivindicações que são feitas pelos cidadãos nas ruas. Isso é muito bonito, muito importante, é para isso que nós fomos eleitos e estamos aqui nessa Casa de Leis. Não para ficar em um debate aqui, acirrado num assunto, que a comunidade não ganha nada com isso. A partir de hoje, eu vou me conter para não ter esses debates assim acirrados. Agora, se for para discutir um projeto em benefício à população, nós iremos debater. E se o projeto for igual esse que entrou hoje aqui, projeto de lei 24/2004, que o senhor prefeito quer tirar 104 mil de construção para casa popular, fazer um remanejamento de verba, nós estamos aqui para gritar que somos contra. Pelo menos a minha opinião. E vamos respeitar a opinião de cada vereador aqui nessa Casa de Leis. Seria isso, senhor presidente e senhores vereadores. Não havendo mais vereadores, eu lembro a todos que no dia 15, a quarta-feira que vem, nós não temos sessão ordinária, mas a Câmara será cedida à Associação Comercial, ao Lions. É na quarta-feira. Ao Lions, à Associação dos Produtores Rurais e aos próprios vereadores, para melhor discutir essa questão e tentar dar encaminhamento. Lembro aos senhores vereadores que a próxima sessão ordinária ocorrerá no dia 29, no horário regimental. Nada mais havendo, dou por encerrada essa sessão.